Já foi na hora da revitalizada? Já. Que tá bonita pra cacete. Inclusive era um projeto que eu participei em 2012, numa concessão para fazer aquela desgraça ali. Como assim? Eu trabalhava com construção civil antes, né? Trabalhei muito com obra pública, a parte institucional, e a gente participou. Só que daí o governo depois tirou o projeto, aí depois que fizeram eu já não estava mais nessa área. Ah, aquilo demorou pra sair. Demorou. Ficou uma enrolação. Ficou fechado um tempão ali. Puta enrolação. A questão não é enrolação, né? A questão era que a turma precisava acertar quanto que ia sobrar, né? Mas o que tu fazia? Tu fazia o projeto? Melhor não falar o que eu fazia. É? Não, tô brincando. Hoje o cara mexia Não, eu nas fazia entrelinhas da o propina. seguinte, eu identificava o seguinte, eu olhava isso eu fazia fora do Brasil, tá? Eu identificava, por exemplo, um país, a minha especialidade era África e América Latina e Caribe. Então eu identificava, por exemplo, Gana. Gana é um país que tem o maior PIB per capita da África, os caras têm muita produção de petróleo e quando você tira o petróleo, às vezes vem gás junto. Se você não tem uma tecnologia para liquefazer esse gás se perde na atmosfera. Então você precisa botar fogo nesse gás, tá? Porque é perigoso. Então geralmente em lugares onde você vai extrair o petróleo de águas profundas, né? Você tem um negócio pegando fogo. O que é? É o gás. Você está atacando fogo nesse gás que você vai tirar na atmosfera. Então eu identifiquei que Gana era um país que tinha capacidade de endividamento público, tinha reserva de dinheiro fora do país, tinha uma segurança jurídica interessante, ou seja, era um país que uma empresa brasileira de infraestrutura poderia facilmente chegar em Gana, no embaixador primeiramente, o passo é esse, tá? Você chega no embaixador no Brasil e fala assim, eu tenho um projeto assim, gostaria de fazer uma estação de tratamento de gás para a gente liquefazer e vender esse gás. Eu quero fazer esse projeto para você. Eu tenho uma linha de financiamento do BNDES, você vai ficar devedor do governo brasileiro. E aí o país acertava a obra com a construtora. E dava tudo certo. Então era esse meio de campo que eu fazia. Então eu identificava qual que era o gargalo de infraestrutura do país, se era rodovia, se era porto, aeroporto, como é que é refinaria. esse processo para identificar esses dados todos? Tu visitava, tu ia lá? Como é que é? Você tem um processo que é o primeiro processo são pelo Euromonitor, né? Dados, Banco Mundial, ministérios dos países, isso tudo online, né? Dados mesmo, né? Então você vai avaliar dados de desenvolvimento econômico, de PIB per capita para saber se o país tem geração de renda, o que o país é especializado. Tem o site do governo americano que tem esses dados, né? Se o país ele tem basicamente produção primária, se ele tem uma produção industrializada, se tem minério, se tem commodity e por aí vai. Então você avalia isso economicamente, a viabilidade do projeto, né? E engraçado que na época eu fiz um paper muito grande para essa empresa que eu trabalhei e dizendo assim, não é para ir nesse país, tá? Porque esses países não têm segurança jurídica, não tem reserva de moeda estrangeira, vai tomar calote, vai tomar default e tudo mais. E engraçado que a gente via que outras construtoras iam nesse país, exatamente por essa fragilidade. Porque era um país que você chegava para um ditador, por exemplo, Angola é um exemplo, né? E fala assim, quero fazer uma obra aqui, tal, não sei o quê, e eu tenho dinheiro do BNDES, e... Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem que pode me fuder. Acho que não. Tem financiamento do BNDES, isso todo mundo sabe, isso apareceu em CPI. O BNDES vai lá, vai financiar, tal, não sei o quê, e o que acontecia com o país? Pagava 5, 6 parcelas, não pagava mais. Dava o calote. Dava o calote. Já era sabido. No estudo aparecia que os caras não iam pagar, por vários fatores. Vários fatores. Primeiro que se você for fazer obra num país que não é um país democrático, a chance de um ditador chegar e falar assim, não é para pagar, é gigante. O Brasil tomou default da Bolívia, da Venezuela, de Cuba, de Angola, de Moçambique e por aí vai. Entre outros países. E o que são essas obras? Cara, são obras de infraestrutura grande. É estrada, é porto, é aeroporto. Né? São obras de infra. Então a empresa brasileira, ela não toma default, porque ela recebe do BNDES para fazer a obra. Ela faz a obra parte e dela pumba. tá paga. A parte dela tá paga. Muitas vezes à vista. Né? Então, qual que era o problema do BNDES nessas épocas de governo Lula e Dilma? É que você tinha um esquema grande de assinaturas, né? Um esquema grande de aprovação de financiamentos para países que
em qualquer processo sério, não seria aprovado um financiamento num país ditatorial. Né? Eu acho que o país ele é um país tão deficitário em infraestrutura. Por que a gente vai financiar uma infraestrutura pesada num outro país se tem coisa para fazer aqui? Quem é que ganha com isso? Com Quem que ganha? Quem que ganha é a construtora e não estou falando que é assim, tá? Eu acho que quem assinava ganhava tipo uma comissão. É a única razão disso tá acontecendo. Por que o cara ia botar o nome dele na reta assinando um projeto num país que ia dar default? Porque se tem uma CPI e você abre a caixa preta do BNDES, que eu acho que isso seria uma CPI interessante para fazer, não CPI do Covid, CPI do BNDES, por exemplo, da Petrobras. Onde que o nosso dinheiro foi empregado? Porque o BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele é um banco para fomentar empresas brasileiras. Não é para distribuir dinheiro para país estrangeiro. Ele é para fomentar as nossas empresas, o nosso desenvolvimento econômico e social, para o Brasil ser um país mais forte econômico. Para as nossas empresas serem empresas foda, empresa robusta. O BNDES financiou pra caralho a JBS. A JBS hoje eu acho que é o maior frigorífico do mundo, tá? Graças ao BNDES. Muito difícil a JBS ter chegado onde chegou sem a força de um banco estatal como é o BNDES. Né? Com juros baixíssimos. Né? Então, se você tinha na época um relacionamento muito bom com o presidente, ele poderia sim liberar para você um financiamento. Uma empresa sua, você é meu amigo, eu vou te liberar e tal. Aí sabe-se lá como eram feitos esses acordos, né? Porque eu nunca participei de nada disso. E se eu participasse, eu levantaria na hora e ia embora. Porque isso é sujeira. Isso tem a ver com aquele porto de... Mariel. Em Cuba? Que tipo tinha o Porto de Santos que tava na merda e eles decidiram investir nesse porto que não era no Brasil. Eu não sei como que tava o Porto de Santos na época, mas a Odebrecht ganhou na época esse projeto em Cuba para desenvolver esse porto de Mariel, que era um entreposto econômico, tal, meio que zona franca, assim. Era um projeto interessante, um projeto bom. Cuba é um país que é muito defasado em infraestrutura pesada, né? Eu já fui várias vezes a Cuba. E Cuba é um país que precisa de infra, é um país que precisa de investimento estrangeiro, né? É um país muito carente nesse aspecto, né? Porque só tem algum tipo de produção lá, é limitado, né? O que eles podem Não é produzir nem lá. questão de produção, é um país muito pobre, né, Petri? Mas é por causa do governo que estava lá. É um país que não produz. Cuba produz charuto e Cuba produz turismo. Então só duas. São duas atividades econômicas relevantes, né? Charuto e turismo. Então, é um país que, se você não tem turismo agora, na pandemia, por exemplo, eu acho que eles devem estar em situação bem complicada, né? Como a Itália está. A Itália é um país industrializado, é um país de commodities agrícolas e alimentícias, mas a Itália depende do turismo. É uma grande parte do PIB, Inglaterra também, né? Portugal, Espanha, e estão na merda. Estão numa baita de uma merda. Só que se você tira o dinheiro daqui para meter num porto lá fora e toma o default, cara, a gente se fudeu duas vezes. Porque a gente pagou para uma empresa brasileira, né, que recebeu. Só que qual que é a contrapartida lá? Que a gente recebesse esse dinheiro com juros. Aí não recebeu juros. Não recebeu nenhum dinheiro. Então, assim, teve anistias no governo do Lula de dívidas estrangeiras, né? O Lula anistiou. Não é que ele anistiou. Ele entregou dinheiro. Ele deu o nosso dinheiro para governos ditatoriais, de Guiné, por exemplo. Guiné Equatorial, se eu não me engano, que é uma ditadura há mais de 30 anos, ele deu. Acho que foi 300 pau, 500 pau de dólar, cara. Milhões. Ele perdoou a dívida e, consequentemente, deu esse dinheiro. Claro, se você perdoa a dívida, é assim, não precisa mais pagar. Um amigo seu pede dinheiro para você e fala, cara, não tá difícil, não precisa pagar, tá tudo certo. Você perdoa a dívida, você deu o dinheiro, você entregou o dinheiro sem nenhuma contrapartida. Só que o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso. E a gente não se revolta. Todo empréstimo do BNDES não pode ser sigiloso. Dinheiro nosso. Quando você mexe com o dinheiro do povo, não pode ser sigiloso. Por que é sigiloso? Eu quero saber quanto que foi. Eu quero saber qual que é o valor. Quero saber quem que foi pago. Nós, como brasileiros, se a gente não nos policiar onde estão gastando o nosso dinheiro, vai continuar esse samba do crioulo doido. Essa lenga-lenga aí, esse carnaval para sempre.